Êxodo 32, 19 ao 20 diz assim: quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas bebessem. Pai, abençoa, Senhor, o teu povo nessa noite. Te pedimos, Senhor, por esta palavra, que o Senhor, meu Deus, possa nos revelar o entendimento daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor quer para nós. Que a tua graça, Senhor, esteja conosco. Nós pedimos ao Senhor que assim seja, meu Pai, em nome de Jesus. Queridos, nós falamos de forma bem sucinta aqui o que nós começamos na quarta-feira passada, de forma muito sucinta, é que Deus separou um povo sobre a face da terra. Deus deu uma lei àquele povo e deu a eles dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Se eles seguissem a lei de Deus, estaria sobre eles a bênção. Se não estivessem obedecendo, eles mesmos estariam colhendo a maldição. E aí a história vai nos mostrar, e eu vou olhar hoje para a câmera, vocês que estão aqui vão, ou vocês mudam para cá, porque na semana passada reclamaram comigo. Eu estava pregando para quem estava aqui. Aí mandaram um WhatsApp para mim: mas pastor, todo mundo em casa, e o senhor estava olhando para o lado, eu estava olhando para quem estava na igreja. Mas vou olhar para vocês também, viu? Não fica com ciúme não. Aí se eu olhar demais para o lado de cá, vocês mandam no chat aí, que minha irmã aqui, viu, minha irmã? Você me avisa aí, o pessoal, vocês estão acompanhando aí na casinha aí, né? Estão vendo aí? Então se eu ficar olhando demais para cá, vocês apertam o botão do choque. Então, o povo de Deus, eles vão seguir um tempo sobre a face da terra, mas eles vão se desviar das leis do Senhor. Eles vão olhar para cá. Obrigado, Daniel. Obrigado. Não tem jeito. Vocês não querem passar por lá de cá? Não me faça a gentileza aí. Eu vou até virar o púlpito para vocês. Ó, pronto. Não, pode sentar onde quiser, não tem problema não. Ah, entendi. Mas podem ficar à vontade. É só para poder eu me concentrar aqui, que senão eu ia olhar para quem estava aqui, não ia ter jeito. Pronto. Então, queridos, ainda estou no resumo, né, da ministração anterior. E o povo desobedece, até o ponto que Deus vai levantando profetas e mais profetas. Há uma oscilação muito grande, tem reis que vêm, fazem uma reforma, o povo se volta para Deus. Aí vem depois 2, 3 reis atribulados. O povo esquece de Deus de novo, começa a descumprir a lei de Deus. Até que chega um momento que Deus permite que o povo seja levado cativo para a Babilônia. O povo sai da sua terra, eles perdem os direitos e passam a ser escravos. Passam ali a viverem debaixo das leis da Babilônia. Foi ali que Deus primeiro anunciou a lei ao povo. Moisés subiu, mas o povo já tinha a lei. Deus só escreveu a lei para que ficasse gravada. Só que quando Moisés desce, em uma estrutura de santidade que ele estava, e a última vez que ele tinha visto aquele povo, o povo estava na presença de Deus. A última vez que Moisés deixou o povo no pé do monte, o povo estava em santificação, estava em santidade. Quando Moisés desce agora, o povo está endemoniado, o povo está descontrolado, o povo já está vivendo a idolatria, já está vivendo a prostituição, já está vivendo tudo que não presta. Moisés, a Bíblia diz que se ira, e pega agora aquelas tábuas da lei, e ele quebra, ele jogou no chão, mas não foi ele quem tinha feito aquelas tábuas, não foi ele quem tinha escrito naquelas tábuas. Ele simplesmente jogou as tábuas no chão e quebrou. Eu vou abrir um parêntese aqui, para você entender que agora que Moisés quebrou a lei, quebrou as tábuas da lei, vai ter um intervalo de tempo, em que Deus dá uma oportunidade aqui, havia um trabalho para Moisés fazer. Moisés quebrou a lei, ele desceu do monte, quando viu o povo descontrolado, desenfreado, ele quebra as tábuas da lei, mas
O que é esse parêntese que eu quero que você entenda? Deus, quando chega lá na frente, e a gente avança bastante agora na história, diz a Moisés: você não vai entrar na terra prometida, Moisés. Você cumpriu o seu propósito, você cumpriu a sua missão. Eu lhe dei uma missão, lhe dei um cargo, lhe dei um chamado. Você cumpriu, que era trazer o povo até a terra, mas na terra você não vai entrar. Porque cumprir a sua missão é diferente de ser escolhido. Deus, ele diz que chama muitas pessoas. E quando ele chama, a quem ele chama, ele dá uma missão. Você pode estar cumprindo a sua missão. E Deus, ele recompensa todos aqueles que ele chama para fazer algo. Deus, ele não fica devendo às pessoas. Mas Deus, eu trabalhei para o Senhor. Se você for olhar na sua história, é como se Deus tivesse lhe recompensado por todo o trabalho que você fez para o reino dele. Cumprir o seu objetivo e a sua missão pelo chamado que Deus lhe deu é uma coisa. Você ser escolhido para entrar na terra é outra coisa totalmente diferente. Você pode ser um bom profeta e vai cumprir a sua missão de profeta e vai dizer: Senhor, eu profetizei exatamente como o Senhor me mandou. E Deus pode lhe mostrar por todos os meios que por todas as vezes que você cumpriu o trabalho que ele lhe deu, de alguma forma ele lhe recompensou, não ficou lhe devendo. Mas para entrar na terra, ele vai dizer: agora, para entrar na terra você não vai poder entrar, porque eu não lhe conheço. Não entra na terra quem pratica iniquidade. E o que eu acho interessante é que Deus vai dizer: Moisés, você não vai entrar na terra. Não vai. As pessoas ficaram no deserto, os que murmuraram morreram, mas você não murmurou, mas não vai entrar, porque você não me santificou diante do povo. Mas não me santificou porque Deus mandou ele tocar na rocha, ele deu uma cacetada na rocha com raiva e não entrou. Agora eu lhe pergunto: e por que Deus não citou esse episódio aqui? Será que pior do que ter dado umas porradas na rocha com um pau, não foi ter quebrado as tábuas da lei de Deus? Porque a Bíblia diz que Moisés estava movido de ira, se irou, se revoltou, e aí pegou as tábuas que Deus fez. Foi Deus que fez a tábua, escreveu com o dedo, deu a Moisés. Quando ele desce que vê o povo pecando, ele sentou a madeira nas pedras e quebrou tudo. Mas quando chega lá na frente, isso você não vai achar nenhum relato de Deus. Preste atenção na palavra que eu vou usar, porque você vai entender como Deus tratou com Moisés sobre esse episódio. Preste atenção. Deus não puniu Moisés. A palavra é punir, preste atenção. Deus não imputou mais essa situação a Moisés como pecado, ou como algo que desabonasse ele para ele entrar na terra. A porrada lá na rocha não teve jeito. Mas a pedra Deus não cita mais. Por que é que ele quebrou as tábuas? Por que é que ele acabou com tudo? Moisés quebra as tábuas da lei de Deus. Ele perde as leis escritas de Deus. Mas ele vai se apresentar agora. Moisés vai se apresentar agora diante do arraial. E Moisés vai começar um processo de santificação dentro do povo. Moisés, a Bíblia diz que em Êxodo do 32, do 26 ao 30, então ele ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. E todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, Deus de Israel: pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda, e olhe que coisa forte, e mate o seu irmão, o seu amigo, seu vizinho. E fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. E disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho, o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou nesse dia. No dia seguinte Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora eu subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Preste atenção, irmãos. Moisés começa um processo de santificação. Começa. O povo já sabia o que era o pecado.
Eu vou descrever para você, eu li para vocês aqui na versão do Êxodo, mas em Deuteronômio, Moisés ele narra esse episódio, e eu acho interessante a forma como ele mesmo traz o diálogo. Ele falando sobre si mesmo, é uma linguagem reflexiva, né? Ele escrevendo sobre ele mesmo. Em Deuteronômio 9, no verso 9, capítulo 9, verso 9, ele diz assim, ó: quando eu subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão e nem bebi água. O Senhor me deu as tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Olha, o Senhor foi quem deu 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus, e nelas estavam escritas todas as palavras, olha aí o que estava escrito, todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da assembleia. Ou seja, antes dele subir, para Deus escrever na tábua e dar o que escrito a lei, Deus já tinha falado com o povo exatamente o que estava escrito na tábua. Eu achei fantástico isso, que eu não sabia disso, que Deus tinha falado a lei com o povo antes de Moisés escrever. E passados 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e me disse: desça imediatamente. Olha agora, porque Deus diz o seu povo, não era mais o povo de Deus. Deus já não se reconhece e nem reconhece o povo como o povo dele, mas já diz a descendência natural, isso é seu povo. A espiritualidade do povo já era. A igreja é assim. A igreja é assim. Quando a igreja está andando na lei de Deus, é a igreja de Deus. Mas quando a igreja se desvia, não é mais a igreja de Deus, é a igreja dos homens. E é por isso que tem muita gente dono de igreja por aí, cheio de xerife mandando nas igrejas, fazendo com que as igrejas percorram o seu trajeto exatamente de acordo com o seu entendimento e com a sua vontade, porque eles não entendem que nessa lei o dono da igreja disse exatamente como é que ele gostaria que a igreja dele fosse. Então nós não temos que trabalhar para a nossa igreja, mas estamos construindo uma igreja ou formando uma igreja para o dono da igreja, o Senhor da igreja. Aqui o Senhor agora diz a Moisés: não é mais meu povo, já é seu povo, e desça depressa, porque o povo já se corrompeu, se afastaram do caminho que eu lhe ordenei e fizeram um ídolo de metal para si. Vejo que o povo é obstinado, e deixe que eu os destrua e apague o nome deles de debaixo do céu, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Eu observo aqui, Deus diz: eu vou destruir o povo, mas vá lá resolver o problema do povo. Aí o interessante é que Moisés desce, se ira e quebra as tábuas da lei de Deus, que Deus escreveu. Mas, enquanto a lei está quebrada, enquanto as tábuas da lei estão quebradas, o povo estava desenfreado. Sabe o que é que eu observo? Eu vou introduzir dessa forma para chegar na conclusão. Eu observo que Deus, nesse primeiro momento, ele não para Moisés e diz: Moisés, vamos então, já que você quebrou a lei também aqui, agora você está junto com o povo, então, já que eu ia destruir o povo, vai você, vai povo e vai tudo. Deus podia ter mandado fogo do céu e consumido Moisés com todo mundo. Só que o objetivo da lei, preste atenção, irmãos, é que Deus já tinha falado a lei, o povo já sabia a lei. O que é que adianta Moisés trazer a lei escrita para o povo que já sabe a lei, se o povo não quer cumprir a lei? O povo já sabia a lei. Aí vem Moisés com a lei escrita por Deus, foi Deus que escreveu, mas de que é que serve trazer lei escrita para quem não quer cumprir? Isso faz uma reflexão muito forte com relação à Bíblia, porque hoje a lei de Deus, ela está escrita, está na nossa mão. Se você for olhar a história do cristianismo, nem sempre, e olhe que esse sempre são muitos anos. Primeiro, porque nem todas as pessoas tinham acesso à leitura, já começava por aí. E segundo,
As ferramentas de impressão e que divulgaram a escrita com a velocidade que nós temos hoje, não é coisa tão distante da nossa realidade. Se você pegar o tempo do surgimento da igreja e do nosso, está muito mais próximo da gente do que esteve dos primeiros cristãos. A coisa era escrita em papiros, em couro de animais, com tinta, uma dificuldade terrível para se transmitir, para que alguém que soubesse ler, chegasse numa igreja daquela para ler uma carta daquela, e quem fosse pego com um manuscrito daquele, ainda podia ser morto. E depois, já muito recente, depois da imprensa de Gutenberg, da reforma de Lutero e por aí vai, você ainda pega a Bíblia, em tempos que os cristãos eram caçados como marginais. Você não podia andar com a Bíblia na mão. Mas quem encontrava a Bíblia, irmãos, quem encontrava a lei de Deus, era como aquele povo que voltou do cativeiro, que entendiam de onde eles tinham vindo. Eles entendiam o que os antepassados deles tinham sofrido. Eles sabiam a angústia que eles viveram. Você vê isso no livro de Salmos, a figura deles sentado embaixo dos salgueiros, com as harpas penduradas, e os inimigos provocando eles. Cadê os cânticos de vocês? Porque vocês agora não cantam as suas músicas alegres. Ou quem quer dizer, por que agora vocês não vêm para a igreja? Cadê aquelas músicas que você tocavam na igreja? Agora que o castigo veio, agora que a penalidade de Deus está sobre vocês, por que vocês não fazem culto a Deus agora? Se é o próprio Deus que vocês cultuam, que vocês sabem que está castigando vocês. E era muito forte isso. Foram gerações que a pessoa provavelmente pode ter entrado ali, uma criança que viu o seu avô morrer na Babilônia, viu o seu pai morrer na Babilônia, e depois de 70 anos, ele volta agora, para os anciãos voltando. Eles sabiam o que tinha acontecido na Babilônia, eles sabiam da história. Quando eles encontraram a lei de Deus, eles entenderam que encontraram algo de valor, valorizaram aquilo, deram atenção àquilo. E hoje a Bíblia passa na mão das pessoas como se fosse um livro inútil. É como tábuas de pedra quebradas ao chão. Ninguém reclamou com Moisés porque Moisés quebrou a lei de Deus. Ninguém. Porque antes de Moisés quebrar as pedras, eles já tinham quebrado nos seus corações. Eles já tinham quebrado a lei de Deus nos seus corações. O que Moisés faz ali, quebrar a lei de Deus, as tábuas de Deus, foi algo que simbolizava o pecado do próprio povo. E agora Moisés entra em uma linha que a gente precisa entender, irmãos, que Jesus já tinha pronunciado isso para a gente da igreja de hoje. Quando ele disse, olha, daqui para frente o pai estará contra o filho estará contra o pai, são os da sua casa. Eu não vim para trazer paz ao mundo, mas vim para trazer espada. Significa, irmãos, que essa verdade muitas vezes tem que ser pregada, e muitas vezes ela vai atingir pessoas que fazem parte do nosso convívio. Mas para que 3 milhões de pessoas fossem poupadas, 3 mil naquele dia tiveram que morrer. E quem ia matar eles? Seus próprios amigos, seus próprios irmãos, seus próprios vizinhos, para erradicar o pecado do meio do povo. Às vezes nós olhamos a igreja, mas era um irmão tão gente boa, era o irmão que estava aqui conosco, era o irmão que trazia um bolo no dia da festa, era um irmão tão... Mas, irmãos, preste atenção, quando o processo de santificação de Deus vier para dentro da igreja, é você que vai ter que chegar para o irmão que está do lado e dizer, olha, irmão, esse tipo de comportamento não tem espaço mais dentro do nosso arraial. Ou o senhor se conserta, ou então a gente vai ter que lhe excluir do nosso meio, porque às vezes, irmãos, é necessário. Eu não estou falando de você excluir no sentido de condenar essa pessoa, mas eu falo no sentido de uma comunhão mais próxima. Porque se você não se policiar, a Bíblia diz que as más conversações elas vão corrompendo os bons costumes. E esse nível de entender a misericórdia de Deus, a graça de Deus, é como Paulo diz, olha, você vai exortar ele uma vez, vai exortar duas, mas se chegar uma hora que não der certo, você vai ter que tratar ele como um pecador,
E você chegar para um crente que já está na igreja há 3, 4, 5 anos e você dizer para ele que ele precisa aceitar Jesus de novo, às vezes é duro. Às vezes você chegar para um líder e dizer: olha, meu amigo, você está vivendo de forma que não agrada a Deus. É muito melhor você ter essa coragem de puxar a espada e atacar o mal aonde ele está, do que muitas vezes o que acontece, as pessoas ficam caladas, aí fica as fofocas e fica a coisa rodando, mas ninguém tem coragem de levantar e denunciar o pecado aonde ele está. Às vezes a gente sabe, tem grupinhos, tem pessoas que se reúnem e vão e fazem e acontecem, e a gente às vezes é conivente, finge que não viu, finge que não aconteceu. Por quê? Porque é o politicamente correto, é o que a gente vai aceitar. Ali, meu irmão, no meio do arraial, os levitas se levantaram e começou ali um processo de santificação que envolveu morte. E essa morte, muitas vezes, irmãos, ela não é uma morte física, mas é uma morte espiritual. Tem gente que está aqui dentro da igreja, e quando a palavra de Deus vem, essa pessoa tem duas opções: ou ela se conserta, ou então a espada, que é a palavra de Deus, ela vai evidenciar onde está o pecado. E essa pessoa, se ela não quiser se aproximar de Deus, a outra opção que ela tem é ir embora. E quantos não vão embora porque são confrontados pela Bíblia? Não são confrontados pela verdade? Quando Jesus estava pregando, o povo queria pão e peixe. Era o culto que dava ibope. Para esse culto, o povo não media esforços. É o que hoje? Qual vai ser hoje a pregação de hoje? Não, a pregação de hoje é multiplicação de pães e peixes. Mas cadê Jesus? Meu irmão, a gente faz qualquer negócio para buscar Jesus. Olha, ele soube porque ele atravessou, está do outro lado. Não sei nem como é que esse povo chegou lá. A Bíblia dá um destaque assim, né? De querer dizer que não sabe nem como direito esse povo foi parar lá. Como quem quer dizer, o culto pode ser 5 horas da manhã, se for multiplicação de pão e peixe, está cheio. Faz parte do ministério de Jesus, irmão. A gente não tem como apagar essa parte do ministério de Jesus. Faz parte do ministério da igreja. Vai ter dias que Deus vai se manifestar no meio da sua igreja, porque Ele vai ver as multidões sedentas. Se a calamidade chegar, se o mal bater a nossa porta, o nosso Deus faz parte do seu ministério também multiplicar o pão e o peixe. E eu não posso apagar parte do ministério de Jesus. Eu tenho que reconhecer, eu tenho que aceitar e entender que tem momento para a multiplicação do pão e do peixe. Haviam condições ali, estavam em lugares distantes, passaram o dia todo ouvindo a palavra de Jesus e não tinha onde comprar, não tinha dinheiro para comprar, precisava da intervenção dele. Ele aí multiplica pães e peixes. Quando o povo vai de novo, amanhã vai ter culto da prosperidade do pão e do peixe de novo. Jesus disse: não, hoje o culto é diferente. Hoje o culto é sobre santidade. Hoje o culto é sobre levar a cruz. Hoje o culto é você ser responsável pela minha morte. É comer a minha carne e beber o meu sangue. Aí o povo começa a ir embora. Hoje o culto é para dizer que vocês que estão aqui participando do culto são filhos de Satanás. Esse culto parece que não é muito bom, não. Vocês são filhos de Satanás. Que é isso, rapaz? A gente nunca foi escravo de ninguém. Não, mas vocês querem me matar, vocês são homicidas. O culto virou uma tragédia, irmãos. E aí todo mundo foi embora da igreja. Não encheu a igreja. Não foi popular o discurso. O povo foi embora. Por quê, irmãos? Porque essa mensagem, ela confronta. Você vai ter que tirar a sua espada e você vai ter que confrontar seu irmão. Você vai ter que mostrar a ele o pecado. E se ele não aceitar, ele vai ter que morrer. No meio de um processo desse, ainda tinha um gaiato passando no meio, porque ele era líder de tribo, e aí vai passando como se esse processo... Tem gente que é assim, Deus está falando na igreja, está mostrando, e ele acha que é só com os outros, que com ele não vai dar nada. Até que o filho do sacerdote passa e mete a lança e mata ele com mulher e com tudo, e a Bíblia diz que Deus se agradou daquilo pela irreverência.
do processo de santificação que estavam passando, ainda tinha gente desfilando no meio do pecado, no meio da igreja. E aí termina, irmãos, esse processo. 3.000 mortos, alguém às vezes tem que morrer, para que os outros tomem juízo, para que vejam qual é o destino daqueles que não seguem a Deus. Às vezes Deus permite a espada. E aí resolve o problema do povo. Só que Moisés tinha quebrado as tábuas da lei de Deus. E agora, irmãos, como é que resolve isso? Aqui é uma palavra para as pessoas que muitas vezes não entraram no pecado, não estavam no meio do pecado. Eu estou no meio da igreja, mas eu não estou no meio do pecado. Eu não quero fazer parte disso. Mas às vezes tomamos decisões, tomamos atitudes, tomamos medidas, e essas decisões elas são movidas às vezes por sentimentos que nós temos, até pode ser de zelo pela obra de Deus, mas terminamos destruindo coisas sagradas, terminamos mexendo ou destruindo elementos nessa construção, na vontade, irmãos, de ver a santificação, de ver a purificação do povo. E aqui entra um processo que é muito difícil para os cristãos, que é reconstruir aquilo que se quebrou. Se você pega alguém que nunca ouviu a lei de Deus e traz essa pessoa na igreja, é muito mais fácil para ele aceitar a primeira vez a palavra de correção, entender que ele precisa mudar o estilo de vida dele todo, e ele está disposto a mudar tudo. Mas o crente, quando entra na igreja, que ele vira um líder, que ele vira alguém da envergadura de Moisés, que já está conduzindo alguém, e mesmo que seja por zelo às coisas de Deus, ou seja, sem intenção, mas por motivos, por sentimentos ruins, negativos, ele destrói aquilo que é sagrado. Isso não vai passar, irmãos. Isso não vai, Deus não vai deixar isso continuar. Vai ter um momento que Deus vai lhe chamar de volta. E o mesmo processo que foi no começo vai acontecer de novo. Só que vai acontecer agora um pouco mais pesado. É lembrar, reconhecer que você quebrou a lei de Deus é o primeiro passo. Verdadeiramente, quebrei a lei de Deus, preciso trazer a lei de Deus de volta para o povo. Mas quanto trabalho não deu para receber aquela lei a primeira vez? Foram 40 dias e 40 noites em jejum, em cima de um monte, para receber a lei de Deus. Para eu voltar de novo para receber a mesma lei, vão ser os mesmos 40 dias e as mesmas 40 noites de novo. E Deus diz: Moisés, só que a primeira vez eu lhe dei as tábuas e eu escrevi para você, mas já é a segunda vez que acontece. Você vai voltar de novo. Os 40 dias e os 40 noites não vão mudar. O jejum também não vai mudar. Tem gente, irmãos, que começa a fazer jejum de manhã, dá 2 horas da tarde, já está desmaiando, já está infartando, já está com dor de cabeça. Imagine 40 dias e 40 noites, em cima de um monte, sem dormir. Só que agora, você ainda vai ter que fazer a tábua. Em Êxodo 34, 1 e 2, a Bíblia diz que Deus agora disse a Moisés: talhe 2 pedras semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Só que quando você vai ver Êxodo do 34 agora, no verso 28, vai dizer: Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, mas quem escreveu foi ele, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Essa, irmãos, é uma parte muito difícil para o crente. Lembra de onde caíste? Sim, Senhor, eu vou lembrar. Eu vou voltar, vai voltar. Mas a condição agora, irmão, já não é igual à primeira. Reconstruir de novo dá mais trabalho do que construir a primeira vez. E é nisso que muitas pessoas são vencidas pelo desânimo. É nesse ponto aqui que muitas pessoas desistem. Não dá para caminhar sem a lei. Nós não estamos sendo salvos mais porque cumprimos a rigorosidade da lei, não, irmãos. Mas como eu vou me relacionar com Deus se eu não sei a lei de Deus?
Como eu quero conviver com o Espírito de Deus se eu faço aquilo que é contrário ao que Ele quer? Só tem como viver com Deus. Só tem como viver esse processo de separação para Deus se tivermos a lei de Deus. E o que eu tenho percebido, e por isso que eu trouxe essa mensagem para a igreja, é que Deus vem trabalhando na sua igreja de várias formas. Seja reconstruindo o templo físico, trazendo um novo templo para os seus limites, para o que é fora da igreja, o que é dentro da igreja. A reconstrução, ela passa por vários períodos. No meio desse processo, muitas vezes, tem um povo que se desvia e precisa parar um pouco esse projeto para restabelecer de novo o povo, trazer de volta o povo a como eles estavam na beira do monte, quando Deus falou. Mas é possível que nessa trajetória, alguém tenha quebrado a lei de Deus, alguém tenha destruído algo que é sagrado, e não dá para continuar o projeto sem as tábuas da lei. As tábuas, elas são importantes, elas vão ficar dentro da arca da aliança. Essas tábuas estão aí fora, em algum lugar. Eu não sei onde está, mas eu posso garantir a você que hoje a gente está aqui dentro dessa igreja pregando, e no mundo, em alguma parte do mundo, tem uma arca de ouro, de madeira, revestida de ouro, que ela está guardada em algum lugar. Um dia ela vai ser achada como testemunho de que tudo que está nesse livro aqui é verdade. E quando abrirem aquela arca, lá dentro vai ter essas 2 tábuas de pedra com a lei de Deus, porque está aqui, a gente está vivendo nesse tempo, mas a arca está aí fora, está escondida, guardada em algum lugar, mas ela está aí. Ela é de ouro, ela não enferruja. A tábua é de pedra, ela não apodrece. Está tudo guardadinho, irmãos, como prova do testemunho da aliança que Deus fez com aquele povo. A arca da aliança de Deus. E Deus disse: guarde a minha lei aí dentro, que a minha lei, a arca ficava no lugar do santo dos santos. Era em cima da arca, no encontro dos querubins, que a presença de Deus descia ali e falava com os sacerdotes. Sumo sacerdote falava com Moisés em cima da arca, no lugar mais santo que podia ter. A lei de Deus estava ali. Está chegando um tempo que a gente precisa se preocupar com a lei de Deus. A graça de Deus me alcançou, graças a Deus por isso. Mas porque a graça dele me alcançou, agora eu preciso amar ele. E ele diz: quem me ama, obedece os meus mandamentos, obedece os mandamentos do meu Pai. E a lei continua sendo a mesma, irmãos. A bendita lei de Moisés. São 10 mandamentos que a gente pouco conhece, que a gente pouco se esforça para conhecer. Algo que é extremamente santo, algo que é extremamente sagrado, algo que é o que Deus quer para o homem. Naquele tempo, tem 10 mandamentos, se você cumprir os 10, você vive por eles. E ninguém conseguia, só eram 10. Desses 10 mandamentos, eles desdobraram em não sei quantos mais mandamentos, mas parte tudo dali. São 10 mandamentos de princípios. Como não matarás. Qualquer pessoa que conhece a lei de Deus e que diz não matarás, tudo que vier contrariar esse princípio, essa pessoa não vai concordar. Vamos estabelecer pena de morte no país. Eu não posso aceitar isso, porque a lei do meu Deus disse não matarás. Vamos estabelecer o aborto. Eu não posso concordar com isso, porque a lei do meu Deus disse não matarás. Quantos outros mandamentos não estão alicerçados e a igreja do Senhor está desatenta a isso? Mas quando nós paramos, que recuperamos agora esse processo, Deus vem e diz: você quer receber a lei de volta? Vocês querem viver na minha presença de novo? Porque a decisão de Deus era matar Arão, destruir logo o povo e acabar com tudo. Não, Senhor, não faça isso não. O que é que o povo vai dizer? Que o Senhor tirou esse povo do Egito e não conseguiu levar eles até onde o Senhor disse que levaria. Me dê a lei de volta. Não tem problema não, mano. Vou devolver a lei a vocês. Mas o processo vai ter que voltar do começo. Tem que subir o monte. 40 dias e 40 noites de jejum. E dessa vez,
você que faz as pedras. E dessa vez, você que escreve. Ah, Senhor, não dá para mim mais não. É muito cansativo. Não dá mais para orar. Orar cansa, Deus. Orar, eu oro 5 minutos e já estou desmaiando na cama. Porque eu trabalho muito, Deus. Enquanto você não retomar de onde você veio, enquanto você não recompor aquilo que você quebrou, enquanto você não restabelecer a lei de Deus sobre a sua vida, o símbolo da lei de Deus é da autoridade de Deus, do governo de Deus. Enquanto isso não for restabelecido, a santidade de Deus ela não pode ser restabelecida. O povo não pode ser chamado como povo de Deus se ele não segue a lei de Deus. Israel de Deus é todo aquele agora que ele diz: a minha família são todos aqueles que ouvem e guardam a minha palavra. Está na sua mão as tábuas da lei de pedra. Muitas vezes você não pegou a Bíblia, chegou em casa, rasgou com a tesoura ou não tocou fogo com isqueiro, mas você quebrou ela no seu coração quando você desprezou ela, quando você disse que esse livro é um livro sem importância, que o que tem aqui você não precisa saber. O que Deus falou já é o suficiente. Se o que Deus falou fosse o suficiente, Moisés não tinha precisado voltar para o monte de novo, para escrever de novo a lei nas pedras, para que ficassem guardadas. Possamos guardar as leis do Senhor, porque todo o processo de santificação, todo o processo de avivamento, ele vai ter agora o seu final, não é o início, mas é o final. Ele começa, vai Deus trabalhando até que o fogo reacenda. E o final para que o fogo reacenda é o restabelecimento da lei. Estamos vivendo esse tempo do restabelecimento da lei de Deus. A igreja precisa tomar coragem, empunhar espadas, não incitando violência a ninguém, irmão, pelo amor de Deus. Não estou falando de espada física, você tem uma espada na sua mão, criatura, a Bíblia. Daqui a pouco tem alguém andando armado aí na rua e vai dizer que foi eu que mandei. Não é por força e nem por violência, está na Bíblia, mas é pelo meu espírito, a espada do Espírito. Está na hora da igreja manejar essa espada e deixar o politicamente correto um pouquinho de lado. Eu não posso, Senhor, cumprir esse mandamento, que eu não vou matar meu irmão, que é da minha tenda. Quantos irmãos ou quantas coisas você não vê durante o dia em redes sociais? Você às vezes vê pessoas que são da igreja expostas a situações que você sabe que está errado. Eu não vou falar nada não, meu irmão, porque você sabe como esse povo é, né? A gente vai falar depois, quem sai de ruim é a gente. 3 milhões de pessoas, para que fossem poupadas, precisou morrer 3 mil. E Deus quer usar a sua vida, no seu trabalho, para pregar para crente, irmãos, para restabelecer a lei para os crentes. Porque o culto do bezerro de ouro já começou, já tem um tempo. O barulho já estava aí, já era um tempo. Porque não tinha guerra. Será que é barulho de guerra, Moisés? Perguntou Josué. Não, não tem guerra, não. O lugar onde Deus trouxe o povo aqui para receber a lei, para ter um encontro com a presença dele, não tem inimigo aqui, não. Isso aí não é guerra, não. Será então que eles venceram alguma coisa? Não, se não tinha batalha, eles não estão interessados em vencer nada, não. Então, se eles não estão lutando, nem estão brigando e nem estão comemorando, porque venceram a batalha, o povo se entregou à farra, se entregou ao banquete do pão e do peixe. Mas Deus está interessado em restabelecer a lei. Que nesse tempo o Espírito de Deus use a sua igreja. Não que a gente venha fazer sacrifício, não é a ideia do sacrifício, porque o sacrifício Jesus já fez, mas é a ideia de que vai nos custar alguma coisa mesmo, não pelo sacrifício, é porque é obrigação de fazer algo que me custe alguma coisa, não para ser aceito por Deus porque me custou alguma coisa, mas porque vai me custar alguma coisa fazer o que Deus quer, e eu vou ter que sacrificar isso para fazer o que Deus quer. E para fazer o que Deus quer, porque eu amo a Ele. E se eu amar Ele, Ele vai me amar também. E se Ele me amar também, Ele vai me salvar. Tempo de restabelecer a lei. Tempo de Deus manifestar a sua santidade no meio do seu povo. Que possamos, irmãos, estar atentos à palavra de Deus.
discernindo em que tempos nós estamos. Amém?